Boa noite, alunos do primeiro ano, primeiro ano C, turma noturna. Então, a nossa aula de hoje é componente curricular de filosofia. E nós vamos ver, como eu falei para vocês, eu postei o material para vocês na semana passada. E hoje eu estou fazendo um vídeo explicando um pouco da aula de semana passada, que é a introdução à filosofia, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Quando se fala em filosofia, não posso nem tirar meu óculos, porque se eu tirar eu não enxergo. Falando em filosofia, pessoal, tá? A filosofia, eu sempre falo o seguinte, ela faz parte da nossa vida, né? E que todos nós somos filósofos. E a filosofia, ela trabalha, né, engajada em todas as outras ciências, né? Ou seja, ciências humanas, né? Como a história, a sociologia, a ciência natural. Então, ela trabalha em conjunto, a arte. Então, a filosofia ela está sempre, né, entrelaçando esses outros componentes curriculares, essas outras disciplinas, né, que a gente fica mais fácil de vocês entenderem. Então, primeira coisa, o que nós devemos entender? Né? Quando eu falei para vocês, só voltando um pouquinho, quando eu falei para vocês que a filosofia faz parte da nossa vida, que nós todos somos filósofos, por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a questionar, a indagar alguma coisa, a querer saber o real de uma coisa que você está em dúvida, que alguém falou para você, mas você não está acreditando e você começa em busca da verdade, do conhecimento, então você é um filósofo, você está sendo um filósofo. Então, quando uma criança, por exemplo, pequena, né, que ela começa a questionar os porquê das coisas, né? Por que chove, né? Por que disso? Então, quando ela começa a fase dos porquês, ela está querendo saber, ter conhecimento de algo que para ela não compreende ainda. Então, por isso que vem essas fases do conhecimento, a fase dos porquês, porque ela quer ter o conhecimento. E quando a pessoa vai ficando cada vez mais velha, a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando até mesmo de questionar, de correr atrás de algumas coisas que a gente talvez tenha em dúvida, mas a gente vai deixando de lado, porque, né, você vai, como você vai envelhecendo, você vai deixando de lado. Mas as pessoas que são jovens, igual vocês vão querer saber. Vocês vão ir atrás da compreensão desse conhecimento, de algo que está afligindo você, que você não está satisfeito com aquilo que você viu falar. Então, mas primeiro passo, nós vamos entender aqui, ó. Deixa eu só pegar um marca-texto aqui para ficar mais fácil você entender. Então, primeiro passo, nós vamos entender a palavra, né, a origem, o significado da palavra filosofia. Então, a palavra filosofia, ela advém, né? Ela vem do grego, né? E significa o quê? Amor. Amor por sabedoria, né? A própria palavra ela indica dois conceitos, amor ou paixão. E sabedoria é o quê? É a compreensão e o conhecimento. Então, a palavra filosofia que advém, que vem de origem grega, ela tem esses dois significados, amor por sabedoria. E a palavra indica dois conceitos, amor ou paixão e sabedoria, compreensão e conhecimento. Tá? Então, ensinando-nos que um grande pensador é aquele que sente paixão pela verdade e amor pela ideia. Então, isso é a pessoa que é um grande pensador, que quer conhecimento, ela quer saber da verdade. Então ela tem um amor pelas ideias, né? Buscar o conhecimento. Então, por isso que eu falo que todos nós temos um pouquinho de filósofo, né? Nós somos filósofos. Então, olha, e o estudo da filosofia requer um engajamento com o mundo, com ideias e conceitos e pensamento. Na realidade, todos nós estamos constantemente mergulhados em alguma forma de filosofia. Tá? Igual eu falei para vocês, nós fazemos parte dessa questão filosófica da filosofia. Isto é, somos seres curiosos por natureza. Nós, seres humanos, nós somos que pensamos. Então nós queremos saber, nós temos curiosidade. E essa curiosidade
por tudo que acontece à nossa volta, é que faz com que nós buscamos o saber, o conhecimento, tentando entender tudo isso. Então, é de nosso interesse descobrir mais a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo e da vida. Então, isso é um dever nosso e nós temos essa curiosidade. Olha, um grande filósofo como Aristóteles, até coloquei aqui em vermelho para vocês ficarem sabendo o que cada um pensa. Então, para o Aristóteles, né, ele acreditava que o início da filosofia é a curiosidade. Então, para ele é isso aí. A curiosidade e o questionamento. Tá? Isso para o Aristóteles. Então, de fato, as crianças elas têm o hábito de questionar tudo. Né? Tudo. Querendo saber os porquês de tudo. Como eu falei para vocês no início. Então, esses questionamentos é o quê? É a curiosidade. Então, para Aristóteles é isso. A filosofia para ele é essa curiosidade e é esses questionamentos. E ele dá o exemplo da criança, né? A criança, quando nasce, ela questiona tudo. Ela tem essa curiosidade de saber tudo. Né? O que é isso? Né? O que é o relógio? O que ele marca? Então, tem tudo isso, tá? A criança, ela começa a questionar. Então, é o hábito. Aí, como eu falei para vocês, olha, então sempre fazendo pergunta quando quer saber o porquê das coisas. Agora, à medida que nós envelhecemos, passamos a aceitar tudo pelo que ele é, e não mais buscar a resposta para a pergunta. Tá? Mas a criança, o jovem, o adolescente, não, ele quer saber os porquês. E quando nós vamos envelhecendo, a gente vai aceitando tudo o que acontece à nossa volta. Mas quando você tem esse amor pelo conhecimento, esse amor em aprender algo, você mesmo você envelhecendo, mas você sempre quer saber o porquê. Né? Da mesma forma, quando você vê algo na internet ou que alguém, né, compartilha algo com você pelo Zap, que você fica em dúvida. Tá? Quando acontece isso, você vai fazer o quê? Você vai tentar saber a fonte, da onde que vem, o que ocorreu, se é verdade aquilo ou não. Então isso é uma curiosidade. E isso é uma compreensão e um conhecimento. Você quer compreender, você quer entender. Então isso tudo faz parte da filosofia em si. Agora, olha, passamos a aceitar a situação atual do mundo e adotamos muitas crenças da sociedade na qual vivemos. Isso é como nós envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, então a gente aceita tudo que está à nossa volta, questão cultural, tudo. E muitos adultos, eles vão perdendo essa curiosidade, deixa de questionar o mundo e não busca mais ter resposta a respeito das questões fundamentais da vida. Ele aceita o que é falado para ele, vive de boa. Mas tem muitos que não aceitam, então vem sempre questionando, vai sempre em busca atrás do conhecimento. Então a filosofia é isso, é você buscar o conhecimento, é você indagar o que está acontecendo, né, na natureza, à sua volta. Então isso é filosofia. Tá? Então isso que é você ir em busca do conhecimento. E a filosofia, como eu falei para vocês, é amor por sabedoria. E sabedoria é compreensão, é o conhecimento. Olha, qual é o propósito do estudo da filosofia? Né? Então, olha, qual é o propósito de nós estudarmos filosofia? Então, filosofia é o de ajudar o ser humano a adquirir melhor compreensão sobre a humanidade, sobre o mundo, né, como um todo. Então, a filosofia ela proporciona tudo isso para nós. Então, é você tentar entender o que está acontecendo à sua volta. É você buscar conhecimento. E a filosofia ela vai proporcionar isso. Por que ela vai proporcionar? Por que, professor? Olha, porque a filosofia, como ela trabalha, né, ela tenta trabalhar com a verdade, porque ela não aceita a inverdade, né? Ela sempre procura entender se é verdade. Então, para isso você vai em busca de questionamento, de experimento, de comprovação, tá? A filosofia faz parte praticamente de toda a grande civilização. E o estudo da filosofia, os filósofos, as suas ideias têm mudado o curso do mundo e às vezes de uma forma sutil e às vezes de um modo explícito e evidente. Então, ou seja, ela não aceita tudo que é dito, que é falado. A filosofia ela sempre tenta buscar compreender. Tá? Então, isso que é filosofia.
Então, olha, as ideias democráticas na Grécia Antiga, as ideias do socialismo implantado no início do século XX, são um exemplo de como as ideias moldam a sociedade humana e o próprio curso da história. Então, no século XX, as ideias a respeito de direitos humanos influenciaram a legislação de muitos países. Então, olha, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o que ocorreu no julgamento de Nuremberg, onde os perpetradores de holocausto foram condenados por crimes contra a humanidade. Então, isso tudo faz parte do conhecimento, faz parte da questão dos direitos humanos, né? Olha, a pessoa matou, então ela vai ser condenada, ela vai ser, né, de certa forma, condenada contra os crimes que ela praticou. É inegável que culturas e sociedades são definidas pelos seus princípios e ideias filosóficas. Tá? Então, ou seja, a filosofia, ela faz parte de tudo. Tá? Todos nós, olha, nós temos a nossa filosofia de vida, cada um de vocês. Eu tenho a minha filosofia de vida e vocês, ao longo da sua vida, do convívio com a sua família, vocês também vão criando esse lado que é a sua filosofia de vida. Tá? Muitas vezes vocês não podem concordar a minha forma, a minha filosofia de vida, de ver o mundo, mas eu também não posso concordar com muitos de vocês, mas eu tenho que respeitar. Então essa que é a questão, e a filosofia ela tenta, sempre como eu falei para vocês no início, a filosofia ela está sempre interlaçada com outras ciências. Olha, e aqui embaixo a gente vai ver essa questão. A filosofia diz a respeito praticamente de todo o aspecto da vida humana. A filosofia tem algo a dizer sobre a ciência, a arte, a religião, política, a medicina. Então o estudo da filosofia nos ajuda a pensar de forma mais clara e chegar às conclusões mais confiáveis. Então ela está sempre em comprovar algo que ela tenta provar ser verdade. Então, por meio do estudo da filosofia, as pessoas questionam o seu ponto de vista. Por que isso? Né? Isso é certo? Tá? Essa crença é válida? Então, isso que ocorreu é verdade? Então, a filosofia está sempre questionando. Então, olha, por meio do estudo da filosofia, as pessoas questionam ponto de vista, as suas assunções, tá? Os seus pensamentos e crenças. Um dos maiores propósitos é considerar ideias antigas e modernas e chegar a uma conclusão confiável a respeito do mundo e de nós mesmos. Então a filosofia ela vai sempre buscar uma conclusão confiável, verdadeira, que comprova aquilo que é. Olha, já que o maior objetivo da filosofia, aqui é o objetivo da filosofia. Então eu vou até marcar aqui para vocês, olha, é a busca pela verdade. Somos obrigados a questionar as nossas ideias mais básicas, as nossas crenças fundamentais, pois nós, seres humanos, frequentemente acreditamos em conceitos que não inconsistentes, até mesmo contraditórios. Então, ou seja, nós acreditamos frequentemente em determinados conceitos, determinados acontecimentos, e que muitas vezes eles não têm consistência nenhuma, eles não têm comprovação nenhuma que é verdade. E a filosofia ela vem para isso aí. Ela vem como uma forma de certa forma, de questionar, de tranquilizar, né, e comprovar se é certo o conceito, se é verdadeiro o acontecimento ou não. Então, olha, às vezes nossas crenças nos proporcionam uma medida de conforto, de tranquilidade. Muitas vezes nós aceitamos determinadas coisas para a gente ficar mais tranquilo. Não vou ficar indagando e questionando, tá? Portanto, é um desafio ou algo perturbador. Então, por isso que a gente sempre questiona e a gente sempre vai em busca de comprovação. Porque quando a gente fica com determinados questionamentos, determinadas ideias, então vem o quê? É como se nós ficássemos perturbados. Nós não acreditamos, então a gente quer, né, comprovar esse acontecimento, se essa teoria é verdadeira ou não. A filosofia ela trabalha muito com isso, tentar compreender, né, buscar o conhecimento das coisas que acontecem em torno de nós seres humanos. Olha, estudar filosofia significa fazer perguntas, mesmo que muitas vezes
talvez nunca sejam satisfatórias respondidas, tá? Mesmo você fazendo pergunta, por mais que te dá a resposta, mas você não aceita, você não me convenceu, tá? Mas você sempre vai fazer pergunta, e a filosofia é isso. Estudar filosofia é indagação. Então, algumas das perguntas feitas pela filosofia são: o que é real? E a filosofia ela tenta explicar isso e trabalhar isso. O que é a verdade? Né? O que é o conhecimento? Isso são alguns questionamentos dentro da filosofia. O que é bondade? Né? O que é justiça? Então, olha, a mente encontra-se separada do corpo. É como se a nossa mente ela encontrasse separada do corpo. Olha, aqui, olha, o ser humano tem livre-arbítrio, ou nossas ações são pré-determinadas por eventos passados e pela nossa composição biológica. Tá? Então, todos nós temos o livre-arbítrio. Até na Bíblia fala isso, né? Nós temos a nossa vida, o nosso livre-arbítrio. Então, depende de cada um de nós, a nossa própria vida, de como nós vamos levar a nossa vida, que caminho que nós vamos seguir, o que nós vamos ser. Então, isso é um livre-arbítrio. Olha, Deus existe, como se define Deus? Então, são questões que a filosofia sempre ela questiona. Tá? Algumas perguntas feitas pelos filósofos e pelas religiões mais conhecidas são: isso aqui já são perguntas questionadas, né, feitas por filósofos, né, e pelas religiões mais conhecidas. Como, olha, o que significa viver de forma honrável? Então, é um questionamento do Confúcio. Ó, o que é um estado justo? Já é Platão, né? O que significa saber? Aristóteles. Há significado na existência? Judaísmo. Há algo, né, além do mundo? Cristianismo. O mundo é real ou ilusório? Hinduísmo. O sofrimento pode ser superado? Budismo. A vida tem significado? Existencialismo. Então, isso são questionamentos, são, né, perguntas feitas por filósofos, pelas religiões mais conhecidas. Tá? Olha, aqui nós vamos falar o seguinte, nessa parte aqui, ó. Aqui o ser humano, nós temos liberdade de determinar a sua existência e o destino, tá? Isso é uma frase do Sartre, né, do filósofo Sartre. Olha, como podemos ter certeza de qualquer coisa? Isso já é Descartes. Ele vai trabalhar com isso. E Descartes ele usa o que? A ciência. Tá? Ele usa a ciência, ele usa a razão, porque ele quer comprovar tudo. Ele usa o estudo científico para comprovar tudo que acontece em torno da sociedade, o que acontece no mundo. Olha, o estudo da filosofia requer tarefa crítica de lançar pergunta difícil a respeito de ideias que são presumidamente evidentes e verdadeiras. O propósito de levantar dúvida não é de criar cético e assolar a fé dos seres humanos, tá? Quando você lança, olha, por exemplo assim, olha, Deus existe, né? Então, quando você lança esse tipo de pergunta, não é que você quer, né, acabar com a crença que você acredita em Deus. Não é tornar você uma pessoa que não tem fé em nada. Não, são questionamentos para assegurar que nossas crenças sejam baseadas na verdade e que seja a medida possível sensata. Então é essa que é a questão dos questionamentos. Então o objetivo da filosofia é é a busca da verdade e da rejeição do erro em verdade. Então o objetivo da filosofia é sempre chegar a uma determinada verdade, uma determinada resposta verdadeira e não chegar na inverdade. Então por isso que existe o questionamento. A filosofia, olha, objetiva, tá? O desenvolvimento de um retrato confiável e produtivo da realidade. Então o objetivo da filosofia é esse, é mostrar, né, a verdade confiável, tá?
da realidade que nós estamos vivendo, ou de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitos da história da filosofia trata a tentativa de desenvolvimento do sistema de compreensão, que pode ser restrito e difícil pergunta da filosofia crítica. Mas, na verdade, a filosofia ela busca, né, ser confiável, ser um produto da verdade. Então, esse é o papel da filosofia. Aqui é a importância de nós estudarmos a filosofia, né? Porque nós, né, temos que ter um conhecimento filosófico, um conhecimento da filosofia. Os alunos podem questionar a importância do estudo da filosofia. A resposta é que a maior habilidade, que é a maior habilidade intelectual de um ser humano, deve ter a capacidade de pensar de forma clara. Então a filosofia ela ajuda, né, o ser humano, o estudante, a questionar. Por isso, por mais que muitas vezes, né, as pessoas, o MEC, por exemplo, né, vários educadores, né, principalmente quem trabalha no MEC, quer tirar a filosofia, a sociologia da grade curricular. Mas não tira por quê? Porque a filosofia, nem porque eles não querem, porque muitas vezes tem abaixo-assinado de grupo de professores, tá, das universidades e tudo. Mas só porque que isso, muitas vezes eles não gostam de filosofia, principalmente os políticos, né? Porque a filosofia ajuda o ser humano a questionar, a pensar, tá? Né? Ter esse lado intelectual de buscar a verdade, a começar a questionar as coisas que acontecem à sua volta. Quem que é uma pessoa que tenha conhecimento? Qual político que aceita? Né? São poucos políticos que aceitam uma pessoa que tem conhecimento. Tá? Então, e a filosofia ela traz isso daí. Ela faz com que o aluno comece a pensar, a questionar tudo que está à sua volta. Então a filosofia ela ajuda nesse ponto o aluno. Então por isso que é importante nós ter um conhecimento filosófico, né? Ter um conhecimento da filosofia, porque ela cria uma habilidade intelectual no ser humano. Ela cria uma habilidade de fazer o ser humano ter a capacidade de pensar de forma clara. Então esse é o papel da filosofia. Essa é a importância de nós estudarmos a filosofia, tá? Olha, aqui tem uma atividade abaixo, mas eu vou passar essa atividade no formulário, tá? Não vai ser agora. Mas primeiro eu quero que vocês assistam o vídeo primeiro, tá? Para depois vocês fazerem a atividade que eu irei postar depois para vocês, ok? Uma boa noite.